Saúdo-os em nome dele, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Anderson Nogueira, pastor da Igreja Cristo Vive Missão. Estou aqui na Tijuca, General Roca 340, gabinete pastoral, com muita alegria para celebrarmos a Deus nesta live de oração, neste momento de comunhão, de palavra, de oração, usando as armas espirituais. Nós recebemos de Deus para destruir fortalezas, para anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, vamos embarcar juntos nesta jornada da fé, nesse combate da fé. Vamos batalhar diligentemente em nome de Cristo Jesus, resgatar almas, resgatar vidas, promover a pregação do Evangelho, promover a vida espiritual em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, daqui a pouco nós vamos orar a Deus, pedir pela nossa lista de oração. São famílias, são casos urgentes, pessoas, questões de saúde, família, enfim, diversas são as necessidades. E nós, como povo de Deus, estamos sempre atentos a isso aí, não é verdade? Então, se você está no YouTube, louvado seja Deus, @Cristo Vive Missão, estamos chegando aí no canal da igreja, e aqui no Facebook, Anderson Nogueira Bispo, onde nós esperamos a presença dos amados irmãos, também para cultuarmos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, família amada, pastora querida online, Deus seja louvado pela tua vida, toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor. Vamos lá, irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Marcos. Às sextas-feiras nós temos uma proposta de seguir ou perseguir o caminho da oração. A oração é uma prática da igreja desde sempre, desde sempre. A igreja tem sido chamada a orar, tem sido chamada a desenvolver uma vida com Deus, a desenvolver uma vida de oração, de busca, uma vida de louvor. Aqueles que colocam-se diante de Deus como sacerdotes reais, para ministrar diante do Senhor. Então, esta é a prática da igreja desde sempre. E nós aqui estamos para perseguir este caminho da oração e viver na igreja de Jesus o mover da oração. Então, nós estamos num grande tratado, desdobramentos da prática, da doutrina, da teologia, essa percepção teológica, esse avanço da prática e da compreensão da oração ao longo da palavra de Deus. Lembra que os discípulos disseram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos, ensina-nos a orar. Então nós precisamos de entender que há um ensinamento sobre isso, não é verdade? O ensinamento e a prática. E Deus se alegra e se agrada de que o seu povo busque em espírito e em verdade. Amém? Então vamos lá, igreja querida, nossos amados irmãos que estão no YouTube, também não esqueçam aqui de nós no Facebook. Amém? Para a glória de Deus. Marcos capítulo 9, versículo 28. Vamos abrir a palavra de Deus. O poder vem do alto. O poder vem do alto. Foi? Certo? O poder vem do alto. Não perca a conexão. Olha aí. Marcos capítulo 9, versículo 28. Palavra de Deus diz assim. Marcos 9, 28 e 29. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo?
respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração. Esta casta não pode sair senão por meio de oração. Vamos orar a Deus. Peço agora que você aí do seu lar, da sua residência, onde você está, feche os teus olhos, eleve teus pensamentos a Deus. Vamos agora nos conectar. O tema de hoje é exatamente esse: o poder vem do alto, não perca a conexão. Pai amado e bendito, Senhor eterno, Deus maravilhoso, queremos agora, Pai, elevar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Queremos buscar profundidade na comunhão, no entendimento, na vida com Deus. Queremos pedir, Senhor, que os teus filhinhos amados, tuas ovelhas, que estão agora ouvindo esta palavra, participando desta palavra, elas possam ser tocadas por Deus, tocadas pelo Espírito Santo, que aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, afastados da vida com Deus, Pai, elas possam se reconectar, em nome do Senhor Jesus. Pai, trazê-los de volta aos caminhos do Senhor, para viverem a obra de Deus nas suas vidas, de volta aos caminhos do Senhor, para viverem o que Deus tem preparado para as suas vidas. Ó Senhor, esta é uma obra que só pode ser feita pelas tuas mãos. Em nome de Jesus, então, colocamos-nos à inteira disposição, colocamos-nos como instrumentos, Pai, na brecha, para que o Senhor nos use, para que o Senhor nos capacite, Pai. Queremos, neste momento, dedicar a vida de cada um dos amados, cada uma das famílias, agora que estão orando, nos diversos bairros espalhados pelo Rio de Janeiro, ou qualquer lugar do mundo, que possam estar conectados conosco, cada vida, cada família que está conectada diante do Senhor, a vida dos amados irmãos que estão aqui na igreja junto comigo, trabalhando para que tenhamos uma live de qualidade, com som, com imagem, chegando aos internautas. Então colocamos a vida de todos, Pai, todos diante do Senhor, para que a obra de Deus seja grandemente realizada e o poder de Deus seja operado na vida de todos. Senhor, esta é a nossa oração. Em nome de Jesus e a Igreja de Cristo, o povo de Deus, família na fé, povo amado, diga amém e amém. Pois bem, família amada, povo de Deus, ovelhas do Senhor, ministros de uma nova aliança, sacerdotes reais. O evangelista Marcos faz o relato no seu livro de uma epifania em que Deus revela a glória pré-existente de seu Filho como Senhor majestoso e também como o Moisés escatológico. Ou seja, o relato que Marcos nos mostra que Jesus é majestoso, sua glória é majestosa, a glória pré-existente do Filho na transfiguração, e também que Jesus é o Moisés escatológico, ou seja, ele é o libertador definitivo. Nós vamos entender melhor isto aqui. Então, Marcos capítulo 9, versículos 2 a 8, é este relato. Veja o que a palavra diz. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom estarmos aqui e que façamos 3 tendas,
uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, pois estarem eles aterrados. Veja como é bom quando você pede a palavra, você saber o que está falando, não é verdade? Às vezes a pessoa que fica calada sai como sábio, mas quando fala o que não sabe, só misericórdia. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão a Jesus. Senão a Jesus. Então, amados, Jesus veio definitivamente para libertar todo aquele que nele crê. Está escrito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Ele é a verdade que liberta. Ele disse: eu sou a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. Então ele vem definitivamente para libertar o seu povo das prisões do pecado. E é exatamente o pecado que faz o quê? Separação entre a pessoa e Deus. A pessoa que está morta em pecados e delitos, ela está separada de Deus, ela está longe da aliança. Paulo diz isso aos Efésios: vós outrora estavais longe da aliança, separado da comunidade de Israel, sem Deus no mundo, sem Deus no mundo. Então é isso que o pecado faz com uma pessoa. Então Jesus veio para tirar esse pecado, libertá-la das prisões do pecado e aproximá-la a Deus, religá-la novamente a Deus, para que ela possa ter comunhão com Deus, orar a Deus, falar com Deus, ser ouvida, ouvir, falar, ter comunhão, vida de oração, vida espiritual. E isto é simplesmente maravilhoso. Amado, você sabe que às vezes as pessoas pensam, a gente pergunta para ela: qual é a pior coisa no inferno? O que você acha que será a pior coisa no inferno? A pessoa: a pior coisa no inferno é o diabo, deve estar lá um chifre, um chicote batendo nas pessoas. Aí outros dizem: não, o pior no inferno deve ser o fogo queimando. Outros dizem que é a sede, lá a pessoa vai sentir sede. Tem a parábola do rico e Lázaro, ele pedia para colocar uma pontinha de água na língua dele, deve ser a sede a pior coisa. Amado, todas essas coisas são muito ruins, mas a pior coisa no inferno certamente será a grande disciplina que as pessoas terão, será a ausência da presença amorosa de Deus. Ou seja, as pessoas aqui na terra que viveram decididamente sem Deus, sem a presença de Deus, rejeitaram a palavra, rejeitaram a vontade de Deus, rejeitaram a palavra do Senhor, a viver o que agrada a Deus, rejeitaram, portanto, Deus e a sua presença. A punição de Deus no inferno vai ser: bom, já que na terra vocês decidiram viver dessa forma, agora está aí o salário de vocês, vivam a eternidade sem a minha presença, sem a minha graça, sem o meu amor. E esta será certamente a pior de todas as punições, porque aqui nesse mundo, amados, de um jeito ou de outro, mesmo que as pessoas não saibam disso, elas têm na vida delas alguma coisa de Deus, porque a palavra diz que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Ou seja, as pessoas, mesmo não tendo conhecimento da palavra, ou não tendo confessado Jesus, elas têm a capacidade de amar, elas têm dentro delas implantada a consciência moral de Deus entre o que é certo e o que é errado. Então, de alguma forma, em alguma medida, elas ainda têm a operação do Espírito Santo sobre a vida delas. No inferno, isso tudo vai ser sugado, vai ser a ausência total da graça e misericórdia e amor de Deus. Então será a pior punição, por certo. Assim, amados irmãos, se nós temos Jesus,
Nós fomos libertos do pecado, aquilo que fazia separação entre nós e Deus. Ou seja, Jesus morreu na cruz do Calvário, diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, tendo-se assim acesso direto ao trono da graça de Deus, ao trono da graça, ao trono da misericórdia. E aquele que crê em Jesus, crê neste sacrifício, crê neste véu que foi rasgado, crê na obra do Senhor Jesus, então ele tem acesso a Deus, tem acesso à obra, à misericórdia, à comunhão com Deus. Portanto, a ação de Jesus como Moisés escatológico, que veio para libertá-lo definitivamente das prisões do pecado, é real sobre a sua vida. E qual é o fruto melhor disso? Qual é o melhor fruto de todos? É a comunhão com Deus. É aquilo que no inferno será privado das pessoas. É a comunhão com Deus. É a comunhão com o Espírito de Deus. É poder se aproximar do Senhor. É poder orar, é poder falar com Ele. É poder sentir a presença dEle. Amado, sentir a presença gloriosa do Senhor. Você entra no teu quarto, então você deitado mesmo, você está cansado, você está lá deitado, você está em oração, você está falando com o Senhor, você está sentindo a presença de Deus. Ou você na tua casa fecha lá a porta, liga lá um louvor e começa a louvar e adorar, e sabe, aqui na igreja, na casa do Senhor, junto com os teus irmãos em Cristo Jesus, naquele êxtase maravilhoso, aquela coisa sublime, que você levanta as mãos, se derrama, louva e adora. Mas isto é simplesmente maravilhoso. Isto é obra de Deus, é o que propicia o Jesus Moisés escatológico, libertador, é o reino. Então Marcos 9:1, a palavra diz assim: dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Então, aqui Jesus está prometendo o início da vinda do reino de Deus. O início da vinda do reino de Deus. Jesus disse, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus sobre vós. Mas haveria um momento que Jesus iria morrer, na verdade, e ascender aos céus. E o que ele disse para os discípulos? Permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, ali os discípulos receberiam o poder de Deus para continuar esse trabalho de implantação do reino de Deus, que Jesus, quando veio, começou a trazer. Receberiam poder para continuar esse trabalho de implantar o reino de Deus. Como? Expulsando demônios, curando enfermos, orando pelas pessoas e, acima de tudo, levando o Evangelho, pregando o Evangelho para a salvação de vidas. E, em havendo oportunidade, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, foi ordem de Jesus. O apóstolo Paulo também batizou diversas famílias, diversas. Atos dos Apóstolos inteiro, batismo nas águas acontecem. A pessoa que não conhece a palavra quer inventar moda. Quer inventar moda. Então, amados, nós precisamos levar o Evangelho. Do alto sejais revestidos de poder. Aqui em Marcos, no Monte Tabor da Transfiguração, ali também estavam no alto de um monte. Aqueles homens foram levados naquela nuvem que tomou conta daquele lugar. Aí era verdadeiramente, naquele momento, aquela manifestação, a antessala da glória de Deus, amados. Diz que a voz de Deus do alto veio e falou: este é o meu filho amado, a ele ouvi, a ele ouvi. Ou seja, ali estava Moisés, maior libertador, jurista do povo de Israel, estava Elias, o maior profeta daquela nação, e Jesus. E o que Deus disse? Ouçam a Jesus, ouçam ao meu filho amado. Agora é a época que eu vos falarei pelo Filho. Aos Hebreus diz que Deus
falou de diversas maneiras aos pais pelos profetas, mas agora fala pelo Filho. Agora fala pelo Filho. Então, Moisés trouxe a lei, Cristo trouxe graça e misericórdia. Louvado seja Deus. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então ali era a antessala da glória de Deus. Amado, quando o povo de Deus está reunido com esta consciência, foi lavado, foi remido, foi liberto das prisões do pecado, daquilo que fazia separação dele com Deus, agora temos acesso direto ao trono da graça, podemos falar diretamente com Deus, falar diretamente com Jesus, temos comunhão com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo de Deus, temos uma vida cristã, praticando a palavra da fé, vivendo o Evangelho da verdade. Quando temos essa consciência, amados, que igreja, cristianismo, não é entretenimento, não é coaching, sabe? Igreja, vida espiritual não é entretenimento, é transformação de vidas, é transformação de vidas, é tirar pessoas das trevas para a luz, é ver pessoas resgatadas, pessoas curadas, pessoas saradas, pessoas libertas do seu pecado, casamentos restaurados, famílias restauradas. Isto é evangelho, isto é cristianismo. E nós, pastores, presbíteros, diáconos, ministros de Deus, dispenseiros de Deus, igreja, precisamos de sabedoria, sabedoria para lidar com os incautos, sabedoria para lidar com os pauradores frívolos, sabedoria para manter afastado os lobos das ovelhas, aqueles que estão fora e querem entrar, e aqueles que já estão dentro, como Paulo diz lá em Atos capítulo 20, Lucas registrando a fala de Paulo, e saber tratar as ovelhas de Jesus que sofrem. Como ministério aqui estamos para isso, precisamos saber disso tudo, irmãos amados, sabendo o que falar, pedindo a Deus sabedoria no momento que devemos falar. Diz que Pedro estava lá, Jesus, transfiguração, Elias, Moisés, glória de Deus, poder tremendo, e Pedro pede para falar. Pedro pede para falar. Se tivesse alguma coisa boa para falar, tudo bem, mas fala o que não entende, não entendia o que estava falando, não entendia o que estava falando. Então, mas precisamos de preparo, precisamos de profundidade bíblica, precisamos de profundidade teológica, igreja, altar, pregação, vida espiritual. Amados, olha, até para consertar um carro, você tem que ter mecânica. Para cortar um cabelo e pintar as unhas, você tem que ter o curso disso daí. Entende, amado? Para fazer uma faxina corretamente, você precisa ter conhecimento do que está fazendo. Se você pega lá um Veja e joga lá num material branco, por exemplo, você pode queimar o negócio todo. Para lavar uma roupa, você tem que saber lavar. Se você joga lá um alvejante numa roupa colorida, você vai viver um verdadeiro carnaval, e crente não pula carnaval. É verdade? Então até para lavar uma roupa você tem que saber fazer, mano. É verdade? Então imagina para a obra de Deus. Imagina a obra de Deus que resgata pessoas, que transforma vidas, transforma casamentos, famílias, transforma pessoas, resgata das trevas para a luz. Se pode ser de qualquer maneira, claro que não. Nós temos aqui, amados, buscado esse preparo. Fui ordenado a pastor muito jovem, muito garoto, 19 anos, estou com 41. Vão mais de 21 anos de estrada. Não sou garoto, não comecei ontem, isso aqui não. Já tenho seminário, mais de um seminário. Amado, sou pequeno ainda. Tenho uma estrada muito grande ainda para crescer, muito grande. Então o que nós precisamos é de comunhão com Deus, discernimento de espírito, discernimento de espírito. Precisamos estar em profundidade da palavra para falar de acordo com os oráculos de Deus. Você veja que neste contexto a grande massa do povo não sabia quem era Jesus, não tinha experiência com Jesus, não sabia quem era ele. Agora, nesse momento, os discípulos estavam tendo. E veja, depois desse fato, já com
mais amadurecimento, mais experiência, todos nós devemos passar por essa experiência de crescimento. O apóstolo Pedro, que lá atrás falou que não sabia, agora aqui em 2 Pedro capítulo 1, versículo 16 a 21, diz assim a palavra: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Está se referindo exatamente à passagem de Marcos que nós lemos. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Veja que obra maravilhosa, amado. Veja que a palavra que é pregada é uma palavra profética. O que nós precisamos, portanto, pregar na igreja não é coisas humanas que saem da cabeça de homens simplesmente, não é palavra de autoajuda, da filosofia grega, filosofia coutiana, uma mensagem meio, caramelizada, adoçada, entendeu? Não para agradar os homens. Precisamos pregar, amado, é isto aqui, é a palavra de Deus, é isto, e é necessário estudo, é necessário profundidade, para que possamos cada vez mais pregar. Uma coisa é uma ovelhinha da igreja evangelizar onde estiver, outra coisa é a pessoa subir no altar como pastor e pregar uma coisa herética, entende? Sem base, sem fundamento, sem teologia. Não dá, amados. Não podemos mais engolir qualquer coisa, não podemos mais permitir qualquer mensagem, não podemos permitir coisas deturpadas. Precisamos buscar crescimento da palavra, porque a palavra é profética, ela liberta. Este aqui é o pano de fundo, este aqui é o contexto de uma vida no altar, uma vida no alto do monte, de onde do alto vem a palavra. E Jesus diz: do alto reveste de poder. Como é que a gente imagina que vai estar sendo conduzido pelo poder que vem do alto, vivendo pela vontade que vem do alto, a glória excelsa de Deus governando a nossa vida, palavra profética, que é a palavra de Deus, movido pelo Espírito Santo, se a gente vive na carne, não conhece a palavra de Deus, não lê a Bíblia? Amado, tem gente que nem lê a Bíblia e depois quer dar aula de teologia para o pastor, não conhece nada de Bíblia, não sabe o que é uma teologia bíblica, não sabe nada. O que é teologia no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o que é uma revelação progressiva, qual é que é as implicações do que você crê, no que tange a doutrina da queda, da justificação, já o proto-evangelho anunciado em Gênesis, não conhece a doutrina das alianças, continuidade, descontinuidade, e depois quer dar aula para o pastor, pois prefere a teologia coutiana, de massagem de egos. É por isso que a igreja brasileira está perdida, grande parte. Então nós precisamos resgatar isso daí. Portanto, amados, é o pano de fundo do que está acontecendo. Queremos ver a glória de Deus, queremos ver Deus agir. Entenda isso aqui que está sendo falado até esse momento. Agora perceba nesses 7 minutos finais, olhando toda a extensão da experiência ocorrida ali em Marcos, capítulo 9, versículos 28, de 1 a 29,
que é o texto que nós estamos propondo a nos ler, olhando, a estudar, olhando toda a experiência vivida, nós vemos que esses discípulos viveram esta grande experiência lá no alto do monte. Grande experiência, gigante experiência, tremenda. Louvado seja Deus. Amém. Agora, quando eles desceram do monte, logo em seguida, no fundo daquele vale, eles experimentaram um grande fracasso. Diz que o pai de um menino procurou Jesus e disse: Jesus, roguei a teus discípulos que expelissem o demônio, e eles não puderam fazer nada. Eles não puderam expelir o demônio. Veja aqui, Marcos 9, 14 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, ele espuma, ri os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, os demônios, e eles não o puderam, nada puderam fazer. Amados, isso aqui é muito semelhante à vida de muitos nesta hora. Pessoas que dizem: pastor, eu já tive tempos de glória, eu já tive tempos de grande vitória, de grande avanço, e agora a minha vida parece um vale de ossos secos. Minha vida está derrotada, pastor. Só a misericórdia de Deus na minha vida. Estou passando um deserto terrível. Oh, amado irmão, eu quero dizer que Deus tem um plano com a tua vida muito grande, em nome de Jesus. Fique conosco nessa live. Deus vai fazer e falar grandes coisas na tua vida, amado. Esse evento aqui, nós estamos estudando, ele é um paralelo com a narrativa do Êxodo. Por quê? No Êxodo, lá no alto do monte, Moisés teve uma manifestação gloriosa, onde recebeu os 10 mandamentos, o decálogo, as 10 palavras de Deus. Mas quando Moisés de lá desceu e se deparou com o povo no fundo do monte, a península sinaítica, ele viu o quê? Ele viu um povo adorando um bezerro de ouro, um grande fracasso terrível na vida daquele povo, idolatria, apostasia. Então, amados, muitas das vezes a nossa vida, ela é feita de altos e baixos. Muitas vezes temos grandes vitórias e outras vezes grandes decepções, fracassos. Quem é que aqui não se identifica com esse testemunho? Então, amado, ouça: o poder de Jesus vem do alto. Isso foi visto pelos discípulos na transfiguração. Ela, a voz do Pai. E agora Jesus demonstrou o seu pleno poder quando expulsou o demônio desse menino, desse rapaz, que os discípulos não conseguiram. Jesus foi lá e expulsou, e ainda disse para eles que só com o jejum e oração eles poderiam ter expulsado. Jesus demonstrou o poder que ele tem, pleno poder no mundo espiritual, e libertou aquele jovem possesso. Aqueles que verdadeiramente conhecem e creem em Jesus podem experimentar desse poder, podem ser canal da sua compaixão. Agora ouça: o poder vem do alto, não perca a conexão. Você está conectado? Tua internet Wi-Fi está conectada com o céu? Está conectada com as coisas de Deus? Está conectada com a vontade do Senhor? Olha, amados, nós precisamos estar conectados, porque o poder vem do alto, o poder não é nosso. Versículos 19 a 27 diz a palavra: então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Trouxeram-lhe o menino. Quando viu Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu.
muitas vezes tem lançado no fogo, na água para o matar. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo, surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. Você veja, amado, no momento do milagre, tinha uma multidão ali tentando atrapalhar, tinha uma multidão ali agitada, alvoroçada. Diz que Jesus, vendo a tragédia anunciada, vendo o problema ali, Jesus imediatamente: espírito mundo, sai logo, vai-te embora. Como diz o ditado carioquês, rala peito, vai embora. Expulsou o demônio. Amado, muitas das vezes nós temos essa visão da multidão, da tragédia anunciada, do problema, a advertência do evangelho, a advertência da palavra, e a pessoa fica brincando, fica, cozinhando o pecado. Amados, nós fomos libertos do mundo, libertos do pecado. Esse é o pano de fundo. Precisamos ter comunhão com Jesus, vida com Jesus. O acesso está ligado. O poder vem do alto. Não perca a conexão. E aí diz que o espírito sai desse jovem. Ele clamando, agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Louvado seja o Senhor. Então, amados, aqueles que verdadeiramente conhecem e creem em Jesus, devem viver em Jesus, por meio de Jesus e para Jesus. Por isso Jesus disse no 28 e 29, quando entrou em casa, seus discípulos perguntaram em particular: por que não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e de jejum. Amados, os discípulos por vezes fracassaram e foram derrotados devido à sua tendência de viverem por si mesmos, tardios de coração para crer. Lembre-se da palavra de Jesus, foi clara desde o início: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. É como um cordão umbilical, amados, que nós temos com Deus. Você não pode cortar o cordão umbilical, você não pode cortar a tua conexão do Wi-Fi. Como é que você quer acessar a internet sem uso de dados, sem conexão Wi-Fi? Não dá, amado. Precisamos ter conexão com Deus, vida de oração, vida na palavra. Você sozinho, sem Deus, não tem poder, não. O poder vem de Deus, o poder vem do Pai, vem de Jesus. Então, os discípulos haviam recebido poder para realizar as obras de Jesus, mas eles estavam pensando, por vezes ainda que inconscientemente, que o poder emanava deles mesmos. Por isso foram lá expulsar, sem orar, sem o jejum devido, sem a vida de comunhão com Deus. Então, oração e jejum são sinais da dependência de Deus, são formas de aceitar de maneira concreta que o poder pertence a Deus. O poder não é teu, irmão, o poder é de Deus. O poder não sai de você, o poder vem de Jesus, vem dele. Assim, amado irmão, a oração tem potencial extraordinário de aplicar o poder de Deus a uma situação e produzir cura, subjugação das forças espirituais. A oração transforma a fé em ação. Vida de dependência com Deus transforma a fé em ação. Não podemos ter sucesso na caminhada cristã sem compreendermos a necessidade de uma vida de oração mais profunda e constante. Não haverá sucesso e permanência e constância na vida espiritual sem dependência de Deus, oração profundamente, constante, vida com Deus. Você quer viver nessa montanha russa, lá em cima, em fracasso a toda hora? Amados, lutas enfrentamos, mas precisamos de ter constância na vida com Deus. Não temos condições de crescer pensando que a capacidade inerente de sermos vencedores espiritualmente parte de nós. Nada parte de nós, nem o pensamento, sequer o pensamento como se partisse de nós, disse Paulo lá aos Coríntios. Tá? A nossa suficiência vem de Deus, e graças a Deus por isso. Amado, que os pensamentos sejam de Deus. Mente vazia é oficina do capeta.
Às vezes a pessoa fica lá o dia inteiro sem fazer nada, pensando na morte da bezerra, sabe? Mente vazia, aí o capeta fica jogando coisa na cabeça, sabe? Te jogando contra o irmão, te jogando contra a irmã, fazendo com que você faça a fofoca de um, faça a fofoca de outro, e na grande maioria das vezes, amado, gerando divisão, gerando problemas onde não tinham que haver problemas, e ainda jogando dados quanto à figura do pastor, principalmente. Porque se ele atinge o pastor, amado, atinge o pastor, ele atinge o rebanho inteiro. Atinge o rebanho inteiro. Então aí as pessoas ficam fazendo fofoca do pastor, que o pastor é isso, o pastor é aquilo, o pastor não sei o que, o pastor não sei o que lá. Amado, vai orar. Amada, vai orar, vai ter vida com Deus, vai se consagrar, vai falar com Jesus, vai limpar esses pensamentos maliciosos, vai ter a mente de Cristo. Dependa de Deus. Não permita que a conexão seja cortada do alto, porque o poder vem do alto. Então, amado, em si mesmo, o cristão é frágil, o cristão é vaso de barro, mas em Jesus, o poder de Deus se manifesta. Quem quer experimentar o poder de Deus e desfrutar de legítima glória que vem manifesta do Senhor, vimos a sua glória do unigênito do Pai, precisa permitir que Deus conduza a história da sua vida, amado. Se você quer tomar as rédeas da coisa, Jesus diz, vai lá, meu filho, a hora que deres com os burrinhos na água, aí você vem chorando. Não faça isso, amado. Que Deus conduza cada passo, coloque tua vida nas mãos do Senhor, assim como o pai do menino endemoniado, que precisava se render inteiramente a Cristo, dizendo, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Coloque-se à disposição do Senhor, vida de oração, vida de comunhão, vida de dependência do Senhor. Separe momentos da tua semana específicos para praticar o jejum. Fala, Senhor, essas horas aqui eu vou abrir mão daquela lasanha, eu vou abrir mão daquela picanha gordurosa maturada, eu vou abrir mão daquela Coca-Cola, eu vou abrir mão daqueles prazeres da comida, sabe? Eu vou dizer nesse momento de jejum que o meu maior prazer é a comunhão com Deus. O meu maior prazer é a comunhão com Jesus. Jejum não é para colocar Deus contra a parede. Jesus, eu estou jejuando aqui para o Senhor me obedecer. Não, não é isso, não é barganha não, irmão. É para você mostrar que a tua dependência vem dele, que ele é o maior prazer da tua vida. E você orar a Deus. E você praticar a oração nesse momento. O jejum sempre vem acompanhado da oração. Ok? E aí você consagra-se a Deus, busca a Deus. Em nome de Jesus, amado. Grandes coisas Deus vai operar na tua vida. Tu vai ver, você vai aprender a ocupar melhor o teu tempo, inclusive, para não ficar com a mente vazia, oficina do diabo, o inimigo jogando pensamento na tua cabeça, falando mal de um, de outro, e sempre o pastor é culpado de tudo, sempre o pastor é devasso, o pastor é ladrão, o pastor quer roubar, o pastor é mentiroso, o pastor é mal educado, o pastor alguma coisa está errado, o pastor não sei o que, não sei o que lá. Vai se converter, criatura, em nome de Jesus. Vida com Deus, vida de oração, vida com o Senhor. Certamente, amados, em nome de Jesus, nós veremos muitos jovens possessos, como esse aqui do texto, serem libertos em nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos use, apesar de nós mesmos, em nome de Jesus. Então, amados, vamos lá. Oração. Irmã Cássia Goulart teve aí uma alergia na pele, alergia na face. Vamos orar pela vida dela. A família do irmão Valdécio, irmã Carla, a irmã Cássia, nós temos um carinho muito grande pela irmã Cássia, temos um carinho muito grande pelo irmão Valdécio, carinho muito grande por esse casal de Deus, e oramos muito por esses amados irmãos. Temos um carinho muito especial pela irmã Cássia, que além de estar agora aqui precisando de oração pela questão da pele, também foi aniversário dela, fez mais um aninho de vida, e nós queremos agradecer a Deus pela vida da irmã Cássia. Irmã Cássia, beijo no seu coração, estamos em oração pela tua vida, tá bem? Parabéns, muitos anos de vida,
lhe amamos no amor de Cristo Jesus. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Tu és uma bênção para a glória do Senhor, e que em nome do Senhor Jesus tu possas viver rica e abundantemente as bênçãos do Senhor na sua vida. Tá bom, irmã Cássia? Estamos em oração por você. Essa alergia aí também caiu por terra em nome de Jesus. Irmã Vânia, suspeita de glaucoma, temos orado já uma semana. Senhor Osvaldo também, fazendo os exames, saúde fragilizada, orando também por ele, em nome de Jesus. Irmão Carlos Roberto Paraíso, caiu, teve problemas no crânio, fazendo aí exames para poder identificar o problema. A saúde aí muito fragilizada, sendo atacado demais na área da saúde, não está nem podendo dirigir e tudo mais. Então vamos orar pela vida do irmão Carlos Paraíso, curado em nome de Jesus. Irmão Alcir Bernardo, aguardando o transplante de rins. Irmão Alcir, irmão, que você possa ser curado em nome de Jesus, pelas chagas de Cristo Jesus, curado. Irmã Diva Brites Pinto, uma senhorinha amada de 82 anos, está com câncer na vesícula e fígado, e também está com anemia. Vamos orar pela dona Diva Brites, em nome de Jesus. Coloque aí nas suas orações, ela possa estar sendo tocada, curada pelas chagas de Cristo Jesus. Câncer na vesícula, curada em nome de Jesus, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses são os nossos pedidos, esses são os motivos de oração. Vamos colocar diante do Senhor em nome de Jesus. Pai amado, bendito, eterno, Deus maravilhoso, Pai, vamos agora esses minutos importantes, Pai, para a prática da oração, a prática do clamor. Pai, temos entendido na Tua palavra que nós somos vaso de barro, o vaso é de barro, mas o chamado é de ouro. O chamado é de ouro. E o poder é excelente, Pai. O poder é excelente. O poder vem de Deus. O poder vem de Deus. A ação vem de Deus. A manifestação vem de Deus. Vem do alto, Pai. Nós, por nós mesmos, não temos capacidade de nada a fazer. Jesus disse em João 15, versículo 5 em diante: sem mim nada podeis fazer, nada, Pai. Lê do engano daquele que coloca sua confiança na sua força física, aquele que coloca a sua confiança na sua capacidade intelectual, aquele que coloca a sua confiança no seu poder jurídico, poder político, aquele que coloca a sua confiança na sua influência no mundo business ou no mundo político que for, aquele que coloca a sua confiança no dinheiro, porque tem muito dinheiro e acha que o dinheiro pode comprar a tudo e a todos, e ele vai descobrir que não pode. O dinheiro pode comprar o hospital, mas não pode comprar a saúde. O dinheiro pode comprar uma escola, mas não pode comprar o caráter. O dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não pode comprar aquilo que é imaterial, aquilo que está acima de qualquer valor, aquilo que é essência. Portanto, Pai, nós não colocamos a nossa esperança em coisas humanas, nós não colocamos a nossa esperança, a nossa confiança em coisas no plano horizontal. A nossa confiança está a nível vertical, a nossa confiança está em Deus. Bendito o homem que confia no Senhor, cujo braço é o Senhor. Ele é como a árvore frutífera que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar frutos. Pai, nós recebemos esta palavra para as nossas vidas, chamamos a existência em nome de Jesus, porque estamos te pedindo, Senhor, de todo coração, Pai, vê se há em nós, Pai, algum caminho errado.
Vê se há em nós, Pai, algum pensamento desvirtuado, algum pensamento que não seja bíblico, Pai. Vê se há em nós, Pai, algum pensamento de orgulho, sabe, orgulhoso, de prepotência, porque essas coisas, Pai, cortam a conexão com o alto, cortam a conexão com Deus, cortam. A Bíblia diz que Deus tem o seu rosto virado para aquele que é soberbo. Deus tem o seu rosto virado. A Bíblia diz que aquele que trata mal a sua mulher dentro de casa, as suas orações são interrompidas. A Bíblia diz que aquele que pratica o jejum em casa e depois em público se mostra com um semblante assim, sabe, caído, para querer mostrar que está em jejum, é um hipócrita. A Bíblia diz que aquele que dá oferta e fica mostrando para todo mundo a oferta, mostrando que é ofertante, mostrando, diz que em verdade vos digo que já recebeu o seu galardão. Por quê? Porque está buscando o aplauso dos homens. Pai, nós não queremos aplauso dos homens. Nós queremos, Pai, é o poder de Deus em nossas vidas. Por isso, Pai, nós estamos buscando o conhecimento da palavra, buscando profundidade da palavra, para viver a Tua vontade, ó Pai. Diz que Pedro estava lá no meio do monte da transfiguração, a glória de Deus operando, Jesus na transfiguração, Moisés, Elias, e Pedro vai pedir para fazer 3 cabaninhas para cada um. Não sabia o que estava dizendo, não sabia o que estava falando. Às vezes é melhor a pessoa ficar calado sai sábio, sai com aparência de sábio, mas quem abre a boca e não sabe o que fala é tolo. Então, Pai, depois de muito crescer, aprender, bater cabeça e tudo mais, lá na sua epístola, ele vai fazer o testemunho fiel do que aconteceu naquele monte e mostrar a importância da palavra profética, a importância de estar sendo movido pelo Espírito Santo. Ele diz: homens santos. Quem são os homens santos? Aqueles que foram justificados por Deus, aqueles que foram lavados e remidos pelo Espírito Santo, pelo sangue de Jesus, lavados pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, e aquele que busca viver em concordância com a palavra de Deus. Aqueles que me amam guardam os meus mandamentos, diz a palavra. Então, Pai, cabe-nos a nós diminuir para que o Espírito cresça, Pai. Senhor, nós como seres humanos não somos donos da verdade. Eu não sou dono da verdade, eu não sei de tudo mais do que todo mundo, eu não quero ser o mais sábio de todos, Pai. Longe de mim, eu não quero colocar uma aparência para a igreja que eu sou o mestre dos magos, o todo-poderoso, que sei sobre todos os assuntos mais do que todo mundo. Não, Senhor, jamais, Senhor, jamais, longe de mim, Pai, em nome de Jesus. Quando eu quero aprender sobre música, eu chamo a nossa pastora, que é musicista, eu chamo o nosso irmão Alcir, que é músico de mão cheia. Quando eu quero aprender sobre seguradora, vida e previdência, eu chamo o nosso amado presbítero Jorge, que é um exímio desta área, conhecedor profundo deste mercado. Quando eu quero saber sobre outros assuntos, eu chamo assuntos de TI, tecnologia, informação e som, eu chamo o irmão Tiago, porque ele sabe, ele conhece, entende do assunto, e assim por diante, Pai, assim por diante. Então, nós somos um corpo, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função. Eu, como pastor da igreja, que vivo buscando conhecimento teológico, imagino eu, penso eu, acredito eu, que saiba pelo menos um pouquinho mais de teologia do que a igreja.
E para isso estou aqui no altar como pastor, para pastorear as ovelhas de Jesus. Mas assim formamos um corpo, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua atividade, cada um desenvolve o seu dom, e assim há harmonia no corpo. Harmonia no corpo. Por isso, Pai, Pedro deveria de pensar melhor o momento ali de pedir a palavra, porque aquele não foi certamente o melhor momento mais assertivo da sua vida, quando pediu para falar aquilo que não sabia no alto do Monte da Transfiguração. Assim, às vezes, Pai, diante de Ti, a gente fala um monte de abobrinha. Às vezes a gente fala que é mandar em Deus, que é determinar. Deus, eu determino, o Senhor tem que me obedecer. Afinal, eu sou o profeta das nações. Me obedeça, Senhor, porque eu que mando nesse negócio. Sabe? E às vezes a gente quer achar que a gente é Deus. Amado, é preciso muito mais fé para dizer seja feita a tua vontade, do que para dizer eu determino isso, eu determino aquilo. Preciso muito mais fé, muito mais dependência de Deus para dizer, Pai, seja feita a tua vontade. Então, Pai, nós queremos aprender a jogar no teu time, saber que o Senhor assim está jogando o nosso time, porque aí quando a gente se levantar em oração a respeito de alguma situação, a gente vai virar para aquele jovem possesso, endemoniado, e vai dizer, espírito mundo, sai daí, e vai ordenar ao espírito mundo que ele saia. Por quê? Porque Deus estará nos usando para isso, e não ordenar a Deus para Deus obedecer. Não, a gente vai dizer ao espírito imundo e às coisas do mundo, porque Deus está do nosso lado, mas para isso a gente precisa estar jogando no time de Deus. Deus é o técnico, Deus é que está mandando, Deus é que está colocando os jogadores em cada posição. Ele é o Senhor, Ele é o pastor, grande pastor, Ele é Deus sobre todas as coisas, e nós respeitamos a posição de cada um. Isso é dependência. Pai, queremos estar aprendendo contigo, queremos estar diante do Senhor em oração, jejum, todas as vezes que o Senhor nos levar a isso, leitura bíblica diária. Por isso nós enviamos devocionais todos os dias, para as pessoas terem comunhão com Deus. Precisamos, Pai, estar na tua casa em comunhão, no culto público com os irmãos. Precisamos ter essa atividade, vida com Deus, Pai, dependência com Jesus, dependência de Jesus, Pai. O poder não é nosso, o poder não parte de nós, Pai. A partir do momento que a gente começa a se achar alguma coisa, a partir do momento que a gente começa a se achar que eu sou isso, eu sou aquilo, eu posso isso, eu sou mais eu, acabou, isso não é obra de Deus. Deus não está nesse meio. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada toda a glória. Cabe-me a mim diminuir para que ele cresça. O apóstolo Paulo, o maior bandeirante, plantador de igrejas da história do cristianismo, disse, eu sou o menor de todos os santos. Então precisamos entender o segredo da dependência de Deus. Não é desvalorizar o pastor, desvalorizar como se ele não valesse nada e pisotear. Esse cara não vale nada, sabe? Quem manda é todo mundo, virou bagunça, sabe? É uma bagunça, a igreja é uma bagunça, todo mundo manda, todo mundo fala, todo mundo isso, aquilo, pastor não é ninguém, sabe? A gente respeita o médico, a gente respeita o advogado, mas o pastor não precisa de respeito não, o negócio aí é lavanter, não é isso. Tem que haver ordem, decência, cada um dentro do seu papel, cada um dentro da sua atividade. Mas a gente precisa depender totalmente de Deus. Humildade, submissão, vida de oração. A partir do momento que a gente acha que parte de nós somos alguma coisa, Deus não está mais nesse negócio. Deus não está mais agindo aí. Então, Pai, nós queremos te pedir, Senhor, dê-nos iluminação, Pai. Dê-nos esse espírito submetido ao Senhor, porque há pessoas sofrendo, Pai. Há pessoas sofrendo. Há pessoas
que foram enganadas, seduzidas pelo maligno. Há pessoas que, como esse menino, desde a infância, Pai, o pai desse menino disse, ora ele é lançado no fogo, na água, no chão, o diabo quer matar ele de qualquer jeito, e a palavra diz que o maligno vem para matar, roubar e destruir. A grande questão, Pai, é que enquanto a igreja de Jesus não entender o seu papel, os membros da igreja de Jesus, cada um entendeu o seu papel, e a igreja de Jesus não estiver unida, ao invés de estar brigando um contra o outro, puxando o tapete, fazendo orações precatórias, um orando contra o outro para cair, para se envergonhar, que não sei o que, e carnalidade, orgulho e soberba, enquanto esta bodega estiver no meio da igreja, Deus não vai operar o avivamento. Enquanto a gente não colocar a carne no seu devido lugar, enquanto a gente não mortificar os feitos da carne, não adianta vir aqui e ficar pedindo pelos que sofrem, não adianta vir aqui e ficar pedindo cura divina, não adianta vir aqui e ficar pedindo porta aberta, prosperidade, não adianta, porque enquanto a carne estiver viva, Deus não responde oração. Então para de ficar falando nos pensamentos que o pastor não sabe o que está fazendo, que o pastor não sabe o que está orando, que o pastor não sabe fazer as coisas, que o pastor está sempre errado, e a pessoa não tem um pingo de humildade para se colocar diante de Deus em dependência e orar a Deus, que o pastor é sempre culpado de tudo, sempre culpado de tudo. Às vezes o pastor tenta aconselhar aqui, tenta aconselhar ali, e as pessoas não ouvem, estão ensurdecidas, buscando os mestres gurus. Pai, nós queremos ver a tua glória, Pai, aquela glória que se manifestou no monte da transfiguração, e a voz de Deus veio e disse, este é meu filho amado, a ele ouvi. E aí interessante, Pai, que o relato bíblico, às vezes parece que, será que isso foi sorte, ou por acaso, ou será que realmente a Bíblia é inspirada por Deus? É inspirada por Deus. Nós cremos na inspiração verbal plenária. Deus inspirou a sua palavra. Então, Pai, está ali porque é a vontade de Deus. Esses homens viveram momentos de glória no alto daquele monte, e em seguida momento de fracasso. O que isso nos diz, Pai? O que isso nos diz? Nos diz que enquanto nós estivermos na dependência de Deus, no alto do monte, que é o símbolo da dependência de Deus, da vida de oração e comunhão, nós veremos a glória de Deus. Mas no momento que tentarmos fazer as coisas na força da nossa carne, porque a gente se acha muito sábio, porque a gente se acha muito preparado, porque a gente se acha o melhor de todos, isso, aquilo, Satanás não respeita achismo, Satanás não respeita diploma preso na parede, Satanás não respeita diploma de bacharel, Satanás só respeita a unção de Deus. Satanás só respeita aquele que tem a vida com Deus, vida de oração, aquele que tem o poder de Deus na sua vida. E para viver esse poder, Pai, nós precisamos em primeiro lugar reconhecer que nada somos, sem Ti nada somos, reconhecer que o poder não vem de nós, o poder vem de Ti. Reconhecer que precisamos, Pai, viver na dependência do Senhor em oração, meditação e jejum, todas as vezes que o Senhor nos levar a isso. Reconhecer, Pai, que o Senhor nos libertou dos nossos pecados, e porventura, as vezes que nós viermos a pecar, precisamos confessar diante do Senhor, deixar o pecado de lado e avançar para a santificação. Reconhecer, Pai, que na carne somos vasos de barro, frágeis, fragilíssimos, e precisamos da Tua glória, da Tua unção em nossas vidas, Pai.
Esse é o caminho, Pai. É o que a Tua palavra nos mostra. E aí, Pai, os sofredores serão alcançados. Haverá testemunho, Pai. E nós queremos Te agradecer, Pai, aqui nesse momento, Pai. Porque ao longo da história da nossa igreja, nos parece que o Senhor tem usado grandemente o nosso ministério nessa área, Pai. Dado curas a muitas pessoas. Dado curas a muitas pessoas. Restaurando a vida de muitas pessoas, Pai. De acordo com a Tua vontade e a Tua soberania. Então, Pai, colocamos-nos diante de Ti. Colocamos-nos diante do Senhor. Colocamos o nosso ministério diante de Ti. Colocamos a vida do nosso presbitério, dos nossos irmãos, das nossas ovelhas, Pai. As nossas vidas, do altar à porta da igreja, diante de Ti, Pai. Ajuda-nos, Pai, como esse pai do menino disse, nós cremos, mas ajuda-nos na nossa falta de fé, Senhor. Nós precisamos de Ti, reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa constante necessidade de Ti, Senhor, necessidade da Tua presença, necessidade do Teu poder, necessidade de conexão Wi-Fi com o céu, conexão Wi-Fi com o Senhor direto do trono. Se a conexão cair, Pai, se não for fibra ótica, banda larga de qualidade, e a gente não tiver essa conexão e ficar oscilando, ó Pai, as coisas também oscilam. As coisas também oscilam, uma hora está lá em cima do monte, outra hora está lá, não consegue expulsar o capeta, e o demônio ri da nossa cara, e nós não queremos mais isso, não, Senhor. Ajuda-nos, Pai, queremos depender totalmente de Ti, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a caminhar rumo ao avivamento, há muitas curas, há muitas transformações, há muitas restaurações de vidas, a valorizar a ovelha, ainda que seja uma ovelha às vezes rebelde, irrequieta, chega na tua casa cheia de espinho, carrapicho, laminha nos pés, cheia de pensamentos, de espertalhões, coisa mundana. Ajuda-nos a ter paciência com a ovelha chata, assim como nos ajuda e nos dê graça com as ovelhinhas mais fiéis e obedientes. Mas nós queremos pastorear todas as ovelhas de Deus. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos com as nossas ovelhas mais chatas que temos, que são nós mesmos. Nós somos a ovelha mais chata. Basta olhar no espelho e tu ver uma pessoa muito chata. Cri. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a superar as nossas debilidades, a superar as nossas deficiências, a superar as nossas limitações, para avançarmos e vermos o avivamento. E assim, Senhor, pedimos pelos que sofrem, pedimos pelos que choram, pedimos por aqueles que estão passando por apertos, necessidades na vida, Pai, nas mais diversas áreas. Colocamos diante de Ti cada nome, cada pessoa, Pai, cada vida que está aqui, irmã Cássia, irmã Vânia, irmão Osvaldo, irmão Carlos, irmão Alcir, irmã Diva, irmã Grace, Kelly, Daniel, Marcos, restauração emocional, a igreja perseguida, mais de 365 milhões de pessoas no mundo, nosso ministério, Pai, lá em Itaipu, que as obras estão caminhando a todo vapor, as despesas são altíssimas, precisamos de ver a Tua glória, a Tua provisão, a Tua bênção. Senhor, colocamos todas essas questões, todas essas vidas diante de Ti, e as diversas mais que os amados irmãos estejam agora pedindo em oração, colocamos tudo isso diante do Senhor. E Pai, pedimos uma graça especial para esses dias, de hoje a domingo, Pai, porque o mundo aí fora, cheio de energia satânica, de Satanás, do inimigo do inferno, vai estar vivendo os dias de carnaval, Pai. Nesses dias, os índices de acidentes sobem, alcoolismo sobe, índice de dependência química cresce, índice de DSTs crescem, adultério, famílias destruídas. Pai, todos os índices do capeta sobem em 4 dias de festa da carne, para depois na quarta-feira terminar em cinzas.
verdadeiramente pó, cinzas. Pai, graça especial sobre o nosso país, Pai. Livra teu povo, livra tuas ovelhas, livra, Pai, dos homens maus, ruins, fraudulentos, enganadores e sanguinários. Paizinho amado, colocamos diante de Ti todas essas coisas e pedimos, segundo a Tua vontade, que o Senhor haja segundo o Teu querer. Afinal, o poder vem de Ti e nós queremos, Pai, que o nosso Wi-Fi esteja conectado, nossa vida esteja totalmente conectada e ligada ao Senhor Jesus. Em oração, em jejum, todas as vezes que o Senhor nos inspirar e levar a isso, em meditação bíblica diária para a glória do Senhor, em congregação na tua casa, que é absoluta importância, na prática do amor, do perdão, da cristandade. Oh Pai, tua palavra é imensa, é maravilhosa. Ajuda-nos, Pai, em todas as coisas. Te louvamos e te adoramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. E o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Pois bem, amada igreja de Cristo, louvado seja o Senhor pelas vossas vidas, pela tua casa, pela tua família, pela tua presença, a tua estadia aqui conosco até o final desta live. Louvado seja Deus por todas as coisas. Espero que você esteja bem, tua casa, tua vida, tua família. E quero convidar você, Rua General Roca 340, estaremos reunidos às 9 horas da manhã. Nosso domingo não é domingo de carnaval, é domingo de festa do Espírito. Festa do Espírito e não festa da carne. Então venha estar aqui conosco domingo, 9 da manhã. General Roca 340, galeria, próximos da Praça Sans Pena, Tijuca, coração do Rio de Janeiro. Venha celebrar, venha adorar, venha cultuar, venha ouvir a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em breve, Talim Teu, se Deus quiser, muito em breve, estaremos reunidos na Estrada Francisco Cruz Nunes, 10.031, na sede nacional do nosso ministério, na catedral da nossa igreja. O Senhor nos deu a nossa catedral. Você sabe que há muitos anos, desde que eu era garoto, eu declaro isso: Deus vai dar uma catedral para a nossa igreja, Deus vai dar uma catedral para a nossa igreja, Deus vai dar uma catedral para... Desde garoto, desde que eu tinha, 16, 17 anos, sempre declarava isso. Tinha um pastor na igreja de eu sou oriundo, o pastor Valmir, ele sempre perguntava: e aí, meu pastor, e a catedral? Estamos orando, e a catedral? Eu quero louvar a Deus que Deus deu essa catedral. Deus deu essa catedral para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus deu essa catedral. Exatamente quando eu completei 40 anos de vida. Eu tinha 40 anos, agora estou com 41. Já temos há pouco mais de um ano a catedral. Quando com 40 anos de vida, Deus deu a nossa catedral. Sabe que a Bíblia tem muitas coisas com o número 40. Moisés passou 40 anos no Egito, depois 40 anos no deserto, depois 40 anos conduzindo o povo. De 40 em 40, a geração tem 40, muitas coisas tem 40. Então, 40 anos o Senhor deu a catedral. Louvado seja o nome do Senhor, que seja aí uma bênção, e é para a glória de Deus. Então, muito em breve, em nome de Jesus, lá estaremos cultuando, adorando, na sede da nossa igreja. Estamos em processo de mudança de nome, ter o nosso nome, nossa identificação própria, em nome do Senhor Jesus. Ore por nossa igreja, ore por nosso ministério, para que o Senhor dê crescimento, o Senhor levante mais e mais pessoas, o Senhor traga mais e mais colaboradores. A igreja precisa de mais robustez, a igreja precisa de mais entradas. Precisamos criar grupos na igreja. Isso tudo envolve custos, envolve muitas coisas. Então, por favor, ore pela robustez, pelo crescimento do nosso ministério. Tá bom? Contamos com as suas orações. Graça, misericórdia, amor e paz. Uma noite abençoada, um sábado maravilhoso. Ore pelo pastor em nome de Jesus. Se Deus quiser, amanhã estarei aqui na igreja fazendo a mensagem para o domingo.
esteja conosco domingo, em nome de Jesus. Beijo no seu coração, forte abraço, em nome de Jesus, graça, paz, misericórdia da paz do Senhor Jesus Cristo. Eu lembro a todos, somos o que somos pela graça de Deus. Amém.